Marcos 5, nós faremos a leitura do versículo 21 até o versículo de número 43. Eu vou ler na NAA. Toda hora eu peço para eles trocar, né? Porque texto comprido é melhor na NAA, tá bom? Marcos 5, 21, 43. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine e nos abençoe nessa exposição. Pai de amor, Pai bendito, ainda na sua presença, nós pedimos que o Senhor agora fale conosco, fale através de mim, apesar de mim, das minhas fragilidades, das minhas fraquezas, da minha incompetência, mas o Senhor é competente, o Senhor fala ao coração, o Senhor transforma vidas, e o Senhor pode acalentar, tranquilizar os nossos corações, as nossas vidas, e trazer esperança em meio ao caos. Obrigado, Senhor, seja conosco, tenha liberdade no meio de nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em 2022, no finalzinho do ano, novembro de 2022, eu sofri um acidente de moto, voltando da congregação que eu era evangelista em Fortaleza de Minas. Eu tinha ido pela manhã fazer um estudo bíblico lá, no domingo, era uma época que eu já não estava morando lá nos finais de semana, eu tinha entregado a casa que eu tinha alugado lá e que eu tinha morado por 2 anos e meio, eu já estava no finalzinho desse período, e eu estava fazendo bate-volta, então, de Passos a Fortaleza. Eu fazia o seminário em Campinas, voltava para Passos, tinha um ônibus que pegava em Passos,
e eu ia de moto para Fortaleza de Minas e fazia bate-volta nos trabalhos em Fortaleza de Minas, que era, né, subindo a serra ali perto de Passos. E aí na volta eu acabei entrando já na rodovia para ir para Passos, tinha um amontoado de areia, tinha chovido muito nos dias anteriores, a moto escorregou e eu fui com Deus ali e bati a cabeça naqueles ferros que dividem a rodovia, que agora me fugiu o nome, e fiquei desacordado um tempinho. Pela graça de Deus, eu estava num período de mudança, eu estava levando as minhas coisas de Fortaleza para Passos, e aí eu tinha chamado meu cunhado e a minha mãe para me ajudar a pegar umas últimas coisas em Fortaleza, e eles estavam no carro há uns 10 minutos antes de mim. Então, quando o primeiro carro que passou e me viu deitado ali foi o da minha família, foi minha mãe e o meu cunhado na época. E eles me viram e eu estava já desacordado ali, né? Tinha batido a cabeça, né? Minha mãe ficou muito, obviamente, amedrontada, né? Não foi nada grave, graças a Deus, mas eu fiquei um tempo desacordado. E a minha mãe disse que ligou para a ambulância. E o período em que ela ligou para a ambulância até que a ambulância chegasse foi mais ou menos de 1 hora. Isso porque era em Passos. Eu fiquei ali 45 minutos a 50 minutos deitado, já não estava muito consciente, e o período de espera foi mais ou menos esse, de uma mãe que estava vendo o filho desacordado ali, né? Falou, pelo amor de pai, né? Esse rapaz vai cair de moto aqui agora, né? Caí. Eu lembro que era no dia da primeira votação das eleições de Lula versus Bolsonaro. Foi naquele dia. Eu tinha que sair para ir votar, acabei nem votando, nem resolvendo essa situação naquele dia. Mas o período foi de 50 minutos a quase 1 hora esperando a ambulância. A minha mãe disse que ela ficou completamente desesperada nesse meio tempo, por mais que depois a gente descobriu que não foi nada muito grave, né? A gente fez os exames e deu tudo certo. Fiquei muito ralado, muita dor por alguns dias, quem já caiu de moto sabe como é que é, mas o que poderia ser muito grave acabou não sendo, graças a Deus. Mas esse período de espera, segundo a minha mãe, foi um dos períodos mais aterrorizantes dela. Ela disse para mim isso logo depois que eu acordei em casa e já estava em casa, ela comentou isso comigo. E de fato, esses períodos de espera em momentos de fragilidade, de dificuldade, às vezes de desespero, são os que mais demoram, não é mesmo? 50 minutos, 1 hora, viram 3 horas, viram 5 horas, né? Quem torce para o time do coração, quando o time do coração está perdendo, é isso, né, Oswaldo? Quando está perdendo, passa rápido, né? Passa muito rápido o relógio. Quando está ganhando, parece que é uma demora, né? Parece que o relógio estende até que o outro time faça um gol, empate ou ganhe o jogo, né? Sempre assim. Mas nos períodos de maior sofrimento é quando a gente mais sente o tempo. É quando nós estamos mais sensíveis às horas. E é quando parece que o relógio não passa. É quando nós nos sentimos tão desesperados, que nós estamos tão sensibilizados, que parece que o tempo não acompanha, não sara, não vai curar uma eternidade aquele sofrimento. E talvez você já tenha passado por isso, esperando o tempo, e o tempo não passa, e o tempo fica lá, segurando aquela dor, segurando aquele sofrimento e causando mais angústia no nosso coração. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui nesse texto. A gente vai falar sobre isso, sobre como o tempo do Senhor, por mais que pareça que demore, ele é um tempo oportuno nas nossas vidas, tá? O texto que nós lemos de Marcos, ele é um texto conhecido por nós, mas o enredo do textual narrativo de Marcos ali nos capítulos anteriores, ele vai nos preparar um pouquinho para que Marcos está querendo falar aqui no capítulo 5, tá? Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta rapidinho aí. Então a passagem está inserida, esse texto, essa perícope de Marcos 5, numa sequência importante do Evangelho de Marcos. Marcos 4, se você folhear a sua Bíblia, 35 a 41, Jesus se revela Senhor sobre o vento e o mar, não é? Quando ele tem um movimento de Deus ali, cuidando da tempestade. Em Marcos 5, 1, 20, ele mostra que ele tem autoridade sobre demônios, né? Ele tem poder sobre as trevas, sobre o mundo espiritual. E aqui em Marcos capítulo 5, 21 a 43, ele mostra que ele tem poder também sobre tudo aquilo que é físico nas nossas vidas, inclusive sobre a morte. Então o evangelista está conduzindo ao povo de Deus a entregar essa
confiança de que Cristo consegue ter condições de cuidar de qualquer departamento da história, qualquer departamento da vida. Tá? Não existe nada que esteja fora do escopo e das mãos do Senhor. E ali o evangelista trabalha com temas a respeito disso. Ele é o Filho de Deus em ação, ele está agindo, ele está ativo na história. E ele não apenas ensina, ele não apenas, a gente tem falado nas aulas aqui de Escola Dominical, como um catedrático, ele não simplesmente abre uma série de slides e ensina e mostra, ele não é filósofo, ele não é mestre. Jesus não é um mestre filosófico, Jesus é um Deus que está em ação, mesmo aparentando ser um ser humano, e ele de fato o era. Ele intervém, ele não apenas consola, ele reina sobre todas as coisas, e não apenas se compadece como nós nos compadecemos uns dos outros, mas ele vence as nossas maiores aflições, as nossas maiores problemáticas. Além disso, o Evangelho de Marcos constrói essa perícope com um cuidado, e aqui eu quero agora que você olhe para o texto que a gente leu. A história de Jairo, ela começa, você deve ter reparado isso, e ela é interrompida pela história de uma mulher que tinha hemorragia, e depois ela é retomada. Marcos não está fazendo isso por acaso, ele é proposital, é uma estrutura não acidental. A história da mulher foi colocada no meio da história de Jairo para explicar a própria história de Jairo. O Evangelho de Marcos está preocupado em trazer uma resposta, uma explicação, uma explanação que conecta as duas histórias, e ele então é proposital nessa forma de escrever. O que Jesus faz com aquela mulher prepara o que Jairo precisará aprender. Presta atenção nisso. O que Jesus faz com a mulher hemorrágica, que tinha hemorragia, é preparar Jairo para aquilo que Jairo precisava aprender. A fé dela, confirmada por Cristo, se torna o modelo de fé que ele terá que exercer. A história de dentro ilumina a história de fora, ok? É assim que Marcos está preocupado. Uma outra preocupação do Evangelho de Marcos é com os personagens, com essas pessoas que estão no enredo da história. De um lado está Jairo, que era o quê? Um dos principais da sinagoga, homem conhecido, respeitado, estabelecido. Do outro está uma mulher sem nome, sem posição, sem voz, ela nem falou, ela só tocou, marcada por 12 anos de sofrimento. Um traz um pedido em voz alta, com a sua posição, com a sua força. A outra se aproxima de forma tímida diante de Jesus. Um tem nome, um tem até função dentro da sociedade. A outra só tem dor. Um apresenta uma crise urgente, a outra carrega uma aflição de anos. Jairo tinha uma filha que estava prestes a morrer ali, naquele momento. A outra é uma mulher que sofria há 12 anos de hemorragia. Mas ambos são conduzidos ao mesmo lugar, no mesmo momento da história, aos pés de Jesus Cristo. E é isso que Marcos quer nos mostrar. Diante de Cristo, tanto o homem reconhecido quanto a mulher invisível precisam da mesma graça. Tem que buscar o mesmo lugar. Vão encontrar esperança na roupa de Cristo, no toque a Cristo, ou falando com Cristo, se relacionando com Cristo. E quando Cristo fala, ele tem para Marcos, e a gente vai ver isso em todas as narrativas, a última palavra. Se você lê o Evangelho de Marcos, você vai perceber que quando Marcos escreve e ele quer finalizar a história, ele termina com a palavra de Jesus. Mas quando Marcos quer dar a resposta para você que está lendo, ele deixa no ar. E é proposital, é um estilo de escrita. Às vezes a história não termina com um enredo finalizado, ela termina com uma pergunta, ou ela termina com reticências, 3 pontinhos, você não sabe o que foi dito, o que foi falado, qual foi a resposta, é porque nós temos que responder, quem está lendo, tá? Mas aqui, Jesus tem a última palavra. Quando o enredo finaliza, quando a história é resolvida, a última palavra sempre vai ser de Deus na nossa história, na nossa jornada.
Quando não tem resposta, quando não temos a resposta de Deus, é porque nós precisamos aprender alguma coisa, às vezes aprender a responder essa pergunta. É isso que Marcos quer nos mostrar. Por isso, Cristo tem a última palavra quando a dor chega, o sofrimento chega, quando Ele nos humilha, nós temos a última palavra do Senhor. Em primeiro lugar, então, em Marcos capítulo 5, 21 a 29, Cristo recebe qualquer coração que esteja esmagado pela aflição. A narrativa começa com Jairo. Marcos diz que ele era um dos principais da sinagoga, a gente já falou. Era um homem de influência, de responsabilidade, respeito, mas a sua posição não consegue proteger ele da dor. Sua filha está à beira da morte. A enfermidade entrou na sua casa, e tudo aquilo que antes podia impressionar os homens, agora não consegue resolver o seu problema. O sofrimento faz isso conosco. Ele arranca as ilusões da autossuficiência. Ele mostra que existem crises diante das quais dinheiro, prestígio, nome, influência, religiosidade externa não conseguem sustentar a vida. Jairo precisou aprender que a sua posição não bastava. Seu desespero o levou a se prostrar aos pés de Jesus. Se tem algo que nos humilha é o sofrimento. Se tem algo que nos humilha é quando nós não alcançamos a solução com as nossas próprias mãos. E aí, meu irmão e minha irmã, você pode tanto ser uma mulher hemorrágica que nem falou e nem tem nome e sofre há 12 anos, ou um grande na sociedade, um rico, um poderoso, que está com um problema instantâneo, emergencial. Os dois estão humilhados diante de Jesus. Essa cena é profundamente impactante no Evangelho de Marcos. O homem importante da cidade está diante de Cristo, caído. O líder da sinagoga está sendo humilhado diante daquele a quem muitos líderes religiosos estavam rejeitando. A sua necessidade o levou além do orgulho, além das convenções, além das opiniões dos outros. A dor o conduziu ao lugar certo. E ela sempre nos conduz. Não é verdade? Já reparou, a gente falou isso também pela manhã, que os grandes movimentos de Deus no coração de homens talvez impiedosos, homens que não criam, ateus, sempre foi em momentos de sofrimento. Porque na hora do sofrimento, a hora que as nossas especulações, a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, cognitiva, a filosofia, a psicologia, a própria medicina, por vezes, quando nós nos vemos incapazes de solucionar as nossas demandas com as nossas teorias, vai todo mundo correr aos pés de Cristo. Vai todo mundo correr aos pés de Cristo. E a Escritura mostra isso repetidas vezes. Ana, em 1 Samuel capítulo 1, foi levada pela aflição ao derramamento de alma diante do Senhor. O salmista afirma no Salmo 34:6, clamo este aflito, o Senhor o ouviu. O filho pródigo, em Lucas 15, só entendeu a grandeza da casa do pai quando chegou ao fundo da sua própria miséria. Muitas vezes Deus usa a aflição como caminho para nos conduzir ao abandono da autoconfiança e ao descanso na sua graça. O Agostinho de Hipona dizia que o sofrimento é didático na vida do crente. O sofrimento é um professor. E o sofrimento, ele nos ensina, ele nos constrange e ele vai nos levar para o lugar onde finalmente a gente vai sair do sofrimento. Por isso que ele é importante. Não porque nós somos sociopatas e gostamos de sofrer, mas porque o sofrimento nos conduz ao lugar onde ele de fato é solucionado, um lugar onde de fato ele é amenizado. E assim as Escrituras nos mostram muitas vezes que Deus usa a aflição como caminho para nos conduzir ao abandono da autoconfiança e o descanso na graça de Deus. Mas então, quando Jesus vai com Jairo, Marcos interrompe a narrativa e nos mostra uma mulher que sofria 12 anos, como a gente falou.
né? Não era uma crise repentina, era um desgaste de anos acumulado. Não era apenas uma enfermidade física, era uma condição que havia consumido seus recursos, suas forças e sua esperança. Imagina quantas vezes essa mulher olhou para Deus e disse: por que o Senhor me criou? Por que tem 12 anos que eu sangro sem parar, que eu sofro? Lembrando que uma mulher naturalmente em estado de menstruação era colocada para fora do arraial para o judeu, né? Ela era considerada impura. Uma mulher com hemorragia que sangrava constantemente era uma mulher que não se relacionava, era uma mulher que não tinha marido, era uma mulher que não tinha família, não tinha afeição, não tinha amizade, não tinha ninguém, era uma mulher solitária. 12 anos sofrendo, 12 anos sozinha, 12 anos talvez perguntando: quando é que isso vai acabar? Senhor, tira minha vida então. Se não acaba, se o tempo não acaba, se 50 minutos para minha mãe me vendo desacordado foi muito tempo esperando a ambulância, uma mulher que sofre há 12 anos, imagina. Era uma dor que nós não podemos mensurar. Talvez quem já teve uma enfermidade que acompanhou por muitos anos, que trouxe limitações, possa entender um pouco o que essa mulher sofrera. Mas ainda culturalmente, uma mulher que não somente sofria pela sua enfermidade, mas que era expulsa do arraial, que não tinha nem convivência, não tinha nem família, talvez nós ainda não experimentemos isso. Marcos descreve a sua situação de modo pesado e intencional. Ela sofrera muito, gastara tudo o que tinha, todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou. Não melhorara em nada, pelo contrário, ela só piorava. O texto nos faz sentir o peso da sua história antes de narrar o toque de Cristo. É como se o evangelista nos obrigasse a caminhar com ela por anos de frustração, até que o ato de fé finalmente surja diante dos nossos olhos. A mulher ouve falar de Jesus e a fé dela é reacendida. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós entramos num labirinto na nossa vida e às vezes a gente acha que não tem lugar para sair. Talvez você já tenha experimentado isso. Um sofrimento que fica te rodeando, assim. Uma problemática que não melhora na sua história, na sua jornada. E o tempo vai te castigando, o tempo vai nos castigando. Mas nós precisamos ser movidos a sempre tentar enxergar uma luz no fim do túnel. Talvez essa seja a melhor expressão para usar. E aqui eu trago à memória uma pessoa que tem passado por uma dificuldade muito grande na minha família, e esse tem sido o nosso conselho para os familiares. Essa pessoa ela já não enxerga mais luz no fim do túnel. São anos de um problema que não acaba na vida dela. E a gente não vê solução, a gente não tem mais o que orar. Mas o ponto é que o sofrimento precisa nos conduzir para olharmos para esse pequeno resquício de luz que pode ser encontrado quando nós nos encontramos com o Senhor. E essa mulher teve isso, 12 anos sofrendo, até que finalmente ela fica sabendo que um tal Jesus de Nazaré está andando pela cidade, está curando os outros, está expulsando o demônio. Parece para ela que esse homem é o cumprimento da profecia do Messias, tem gente falando isso na cidade. Ela se desespera, ela fica ansiosa e ela vai ao encontro desse homem. A Bíblia diz que uma multidão estava em volta dele e alguém se joga aos pés dele, toca nas vestes, na certeza dela, na convicção dela de que se ela só tocasse, ela poderia ser curada. A fé vem pelo ouvir. E nos momentos de aflições, a gente precisa ouvir o Senhor. Nos momentos de dificuldade, para a esperança ser reacendida nos nossos corações, ela precisa entrar, às vezes, pelos nossos ouvidos, e ela precisa tocar o nosso coração. A fé sempre nasce onde a notícia de Cristo chega. Romanos 10:17 nos lembra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ela não foi movida por técnica, não foi conduzida por uma superstição, não foi atrás de um ritual mágico, ela foi atraída pela pessoa de Jesus.
O seu toque só faz sentido porque alcança quem Jesus de fato é. Essa mulher cria em quem Jesus era, mesmo sem nunca ter falado com ele. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, e ela toca nas vestes de Jesus. A Bíblia fala que imediatamente ela é curada. E Jesus não deixa ela sair dali escondida. Ele a chama para fora, ele a faz contar toda a verdade, ele a chama de filha, ele a manda ir em paz. E ele não simplesmente resolve e estanca o fluxo de sangue. Ele quer restaurar o coração daquela mulher de forma completa. Não quer apenas aliviar o corpo, ele quer tratar a alma, não quer apenas remover a aflição, quer devolver dignidade, paz e pertencimento. Acabou, mulher. Não é só que você não está mais doente, vá em paz. Agora você pode ter família, agora você pode voltar para o seu convívio, a sua fé te curou, mulher. Você veio no lugar certo, você se humilhou e agora você vai em paz, chega de tormento na sua vida. Tudo isso porque um lampejo de fé encontrou o coração de uma mulher que sofria há 12 anos e ela se humilhou aos pés do Senhor Jesus. É assim que o Senhor sempre age. Quando Ele salva, Ele restaura por completo. O leproso em Marcos 1 não recebe apenas limpeza, ele recebe uma reintegração na sociedade. Por isso que Jesus toca no leproso antes de curar ele, né? A gente já falou sobre isso aqui também. Jesus poderia falar, seja curado, e não tem mais lepra. Mas um leproso que não era tocado por muitos anos, sabia o que significava receber um abraço. E Jesus toca nele antes de curar. Bartimeu, em Marcos capítulo 10, não recebe apenas visão, recebe o caminho. O paralítico de Marcos 12 não recebe apenas movimento nas pernas, ele recebe perdão. Cristo não é especialista em remendos, ele é o Senhor da restauração completa de um coração aflito. O que mais importa para o Senhor cuidar do que está no nosso íntimo e na nossa alma, do que propriamente do que acontece de forma externa nas nossas vidas. É assim o Senhor restaura todas as coisas. Então, primeiro, ninguém está fora do alcance da compaixão de Cristo. Jairo era conhecido, a mulher era anônima. Jairo tinha posição, a mulher tinha vergonha, mas ambos estão diante do Senhor Jesus e Jesus os recebe. Segundo, dentro da igreja existem diferentes sofrimentos urgenciais, emergenciais do momento, sofrimentos de anos. E o Senhor é o especialista em restaurar esses sofrimentos de forma completa. E quando Ele não os restaura, Ele mantém, Ele cuida e Ele demonstra a graça do Senhor nas nossas vidas. Terceiro, a aflição pode se tornar o caminho pelo qual Deus nos humilha para nos conduzir a uma dependência mais profunda de Cristo. Aquilo que o orgulho jamais faria, a dor muitas vezes faz. Ela nos coloca no chão, para que finalmente vejamos quem é o único que pode nos levantar. Amém? Segundo lugar, para caminharmos aqui para o final do texto, de 30 a 36, Cristo nos sustenta no tempo dele. E aqui para mim está o ápice dessa mensagem, por isso que eu falei que nós falaremos do tempo de Deus. Jesus aceitou ir com Jairo, lá no comecinho do capítulo, ou melhor, da perícope que nós lemos. Isso já parecia uma resposta suficiente, mas no caminho ele para. Ele interrompe o trajeto. Ele se volta para a mulher, ele escuta a sua história, e enquanto Jesus trata a aflição de 12 anos de uma mulher hemorrágica, os últimos instantes da filha de Jairo parecem se esgotar. Imagina isso. E é aqui que a narrativa aperta o coração dos ouvintes, porque uma das provas mais dolorosas de fé não é apenas o sofrimento em si, mas a aparente demora de Deus em fazer alguma coisa. Jairo está desesperado, a filha dele está morrendo, e ele chama Jesus para ir ao encontro da filha. Jesus para no meio do caminho, dá atenção para aquela mulher, quer ouvir a história dela. Você imagina a mulher contando a história, e Jairo aqui, do lado de Jesus esperando, a filha dele morrendo. Já parou para pensar o quão angustiante isso foi para Jairo?
Jesus, minha filha está morrendo. E para mim, o mais especial desse texto é que a gente não tem uma palavra saindo da boca de Jairo. Marcos com certeza relataria isso. Jairo não olhou para Jesus, deu um toquinho e falou: Jesus, eu entendo, muito sofrimento, mas você não quer levar ela lá para minha casa? Depois que você curar minha filha, aí você resolve o problema dela? Vamos fazer assim? Não tem nada de Jairo. Jairo para e espera. Não sei nem como, e nós não podemos saber como estava o coração daquele homem. Existem horas que o coração não luta apenas contra a crise, mas luta contra o relógio. Então chegam os mensageiros com a notícia devastadora: a sua filha já morreu, Jairo. Por que ainda incomoda o mestre? Uma fala fria, uma fala realista, humana. É a lógica da desesperança. É a voz que diz: até aqui ainda fazia sentido procurar Jesus, daqui para frente não faz mais sentido, Jairo. Sua filha morreu. Mas Jesus intercepta essa palavra com outra palavra: não tenha medo, apenas creia. Fica tranquilo, Jairo. Não tenha medo, apenas creia. O Senhor não manda Jairo negar a realidade. Ele não diz que a notícia é falsa. Ele não pede que ele finja que nada aconteceu. Ele não combate a informação, ele combate o medo. A fé bíblica não é a negação da dor, é a submissão do coração à palavra de Cristo no meio da dor, no meio do sofrimento. Às vezes a gente tem a sensação que o Evangelho nos chama a fechar os olhos, tapar os ouvidos, fingir que nada aconteceu, passar por cima das coisas. Nós falamos de comunhão hoje pela manhã, e nós falamos e tratamos isso também à luz das Escrituras, como às vezes os problemas que a gente tem uns com os outros, eles não são tratados, a gente passa por cima deles, finge que nada aconteceu, só não quer estar perto da pessoa, não tem mais nada contra ela, mas não quer estar perto dela, porque ainda existe dor, ainda existe um problema no coração, e nós não somos chamados a passar por cima dos problemas, nós somos chamados a resolver os problemas. Nós somos chamados a crer em Cristo, a tratar, a resolver, a sermos ativos em meio às problemáticas da vida. E o sofrimento é a mesma coisa. Jesus não quer que você feche os olhos, durma uma semana, 2, 3, 4 semanas até esquecer do problema. Toma uma cachaça, fica doido para esquecer do problema. Jesus não quer isso de você, de mim. Ele não quer que você não enfrente, Ele não quer que você tenha medo de chorar. Ele quer que você chore, Ele quer que você encare o sofrimento. Ele quer que você creia que o sofrimento existe, ele é real. Mas Ele quer que o sofrimento te conduza a encontrar em Cristo a solução, a resposta, a paz que excede o entendimento, o lampejo de esperança, o poder miraculoso, qualquer coisa que Cristo possa realizar, e Ele pode todas as coisas. A Bíblia inteira confirma esse padrão. Abraão teve de crer quando tudo em seu corpo apontava para a impossibilidade, não é? Eu não posso ter filho, eu sou velho, não dá, não vou ter descendente, e ele teve que crer. Romanos 4, 18 a 21 vai dizer isso. Abacuque teve que cantar mesmo sem figueira, sem frutos, sem rebanho, sem sinais visíveis de prosperidade, como nós lemos em Abacuque 13, 17 a 19. Marta teve de ouvir de Jesus, diante do túmulo de Lázaro, que a glória de Deus ainda se manifestaria, mesmo quando tudo parecia tardio demais. Afinal, já estava morto, não tinha mais o que fazer. A mulher que fora curada no caminho funcionava aqui como uma lição viva para Jairo. Ele viu uma fé ser honrada por Jesus antes de ouvir que precisava continuar crendo. Ele viu que o Senhor não é vencido pela impossibilidade humana antes de ser chamado a caminhar, quando tudo em sua casa gritava ao contrário. O atraso, portanto, não foi desordem, descaso de Jesus, foi disciplina, não foi falha, foi pedagogia divina. Lembra que a gente leu no começo do nosso culto uma frase da Elizabeth Elliot?
dizendo que o tempo de Deus é pedagógico e que o sofrimento, a espera em meio ao sofrimento, pode nos ensinar muito. É isso que Jesus está mostrando para Jairo. Jairo, eu não estou falando não vou nem te apresentar um slide e te dar um sermão para confiar em mim. Você está vendo aqui uma mulher que sofreu 12 anos, que não tinha mais esperança, que não tinha nem mais a família, não tinha marido, não tinha ninguém. Ela só tocou nas minhas vestes e foi curada. Você está vendo. E eu imagino Jairo vendo. Da mesma forma que Jairo está desesperado, Jairo está vendo algo na frente dele maravilhoso, impressionante. E Jairo, então, com paciência, espera até que Jesus vá para a casa de Jairo. Meu irmão e minha irmã, espera, tenha paciência, fique atento no momento do sofrimento, da aflição. Olhe para a vida do seu irmão, olhe para testemunhos de pessoas que passaram pelo que você está passando. A Bíblia fala que das nossas feridas há poder para curar. E às vezes nós somos curados com testemunhos de Deus na vida de outras pessoas. Às vezes um filme fala com a gente. Às vezes uma música fala com a gente. Às vezes Deus usa diversas formas para que dentro desse processo exaustivo, que é estar dentro de um contexto de sofrimento, esperando agir de Deus, nós possamos ter o lampejo que essa mulher teve de esperança. Não dá para viver o sofrimento sem esperança. Não dá para esperar sem pensar que aquilo pode acabar. Não dá para entrar dentro da caverna e não enxergar que tem uma saída dela. É assim que o Senhor Jesus nos ensina em meio ao sofrimento. A demora de Cristo nunca significa descontrole ou que Deus tem descaso. O nosso relógio não governa os propósitos de Deus. O Senhor jamais chega tarde no ponto de vista da sua vontade, ainda que muitas vezes pareça tardio aos nossos sentimentos. O medo sempre tentará falar antes da nossa fé. O medo interpreta a crise de modo absoluto. O medo transforma diagnósticos em decretos. O medo usa as notícias como se fossem verdades últimas, finais. Por isso, a nossa alma precisa vigiar. Qual voz está ocupando o centro do nosso coração? Que voz fala mais alto na hora da dor? Que voz ensurdece você, fala com você e trabalha na sua vida nos momentos mais difíceis? Muitas das maiores provas de fé não estão no meio do primeiro choque da dor, mas no prolongamento dela. É fácil clamar no primeiro dia, é mais difícil continuar crendo quando a situação piora. É fácil pedir socorro antes da notícia ruim, é mais difícil continuar andando depois dela. Mas é exatamente aí que a palavra de Cristo precisa ser ouvida com mais firmeza nos nossos corações. Não tenha medo, apenas creia. Foi o que Jesus disse para Jairo. Jairo, tá ouvindo seus amigos aí, né? Olha os amigos. Ô Jairo, já era, filho. Sua filha morreu. Para de encher o saco do mestre. Ó a voz. E a voz de Jesus. Jairo, fique em paz, meu irmão. Apenas creia. E eles caminham em direção à casa de Jairo. Então, para a gente finalizar, terceiro e último lugar. Cristo nos surpreende em meio à dor. Ele nos surpreende, e isso é maravilhoso. Jesus chega a um cenário de morte, a menina morreu, ela tem 12 anos de idade. Tem gente chorando, tem gente lamentando, tem gente desesperada. Cheiro de morte, o luto já se instalou, a esperança já parece ter saído daquela casa. Então Jesus diz: a criança não está morta, mas dorme. E o que acontece? As pessoas riem de Jesus. A criança não está morta não, ela está dormindo. E eles dão risada. Ao final, aferiram o pulso, não sei se eles sabiam fazer isso naquela época, acho que sim. Está morta, está lá, durinha. Jesus está falando, não, ela está dormindo. E eles dão risada. Esse riso mostra que os presentes sabiam que a menina havia realmente morrido. E o que Jesus está dizendo não é que ela estava apenas inconsciente,
O que ele está afirmando é que diante da sua autoridade, a morte não é a senhora definitiva daquela situação. Ela é real, mas ela não é absoluta. Ela é inimiga, mas não é soberana. A morte chegou, mas para Jesus a morte é o quê? Somente um estado de dormência. O Senhor põe para fora o ambiente da incredulidade. Entra com o pai, a mãe e 3 discípulos, toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, ou seja, menina, levante-se, ou acorde. Não é uma encenação de Jesus. Não é que Jesus invoca os espíritos ali. É simplesmente assim. Menina, levanta, desperta, acorda. É a autoridade do Filho de Deus. Aquele que na criação disse, haja luz, agora fala e a vida responde. Aquele que ordenou o mar, que o mar se aquietasse, agora ele ordena que a morte não exista na história daquela menina. 1 Reis 17, 2 Reis, o Senhor agindo por meio de Elias e Eliseu em casos extraordinários da restauração da vida. Mas a cena aqui ela ainda é mais importante, ela é maior. Os profetas clamavam a Deus, Jesus ordena. A autoridade está nele, ele não pede poder, ele manifesta poder. Não é que Jesus orou, Pai, abençoa, que essa menina volte a viver em nome de Jesus. Talvez você já tenha ouvido sobre as orações fortes, né? Tem oração que é forte, tem oração que é fraca. Chama um pastor para orar que é mais forte, né? Se o pastor Gustavo orar, vai ser bênção, mas o pastor Eliezer orar, tem mais ano de fé que o pastor Gustavo, e talvez ali a gente possa resolver aquela situação. Meu irmão e minha irmã, quando a vontade do Senhor, ela é real, pode ser a oração da pessoa mais simples. E Jesus está mostrando isso. A vontade dele era que ela vivesse. Não precisou de teatro. Não precisou gritar. Não precisou orar bonito. Não precisou fazer uma encenação. Talita cumi. Menina, levanta. E aquela menina respondeu e levantou. É simples assim. O Senhor tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E não existe sofrimento no mundo, na sua vida, que Deus não tem autoridade sobre ele, possa curar seu coração, possa transformar sua vida, possa te ensinar sobre alguma coisa, possa te adornar como noiva, te preparar para o casamento, santificar sua vida, seu coração, sua mente, trazer paz que excede o entendimento, restaurar histórias, mudar histórias. Não existe nada que não esteja diante do poder de Deus e de Cristo. Marcos, ao colocar nessa mesma perícope, a mulher do fluxo de sangue e a menina morta, também reúne 2 grandes realidades de impureza. Uma ligada a sangue, como a gente falou, e outra ao cadáver. Quem tocava em morto também se tornava impuro. E em ambas, Jesus entra em contato sem ser contaminado. A impureza não passa para ele, a santidade poderosa dele vence a impureza. A morte não o enfraquece, a vida dele engole a morte. A presença de Jesus restaura aquela situação sem que ele seja contaminado. Agora, nós precisamos nos lembrar, onde é que Jesus está hoje? Jesus está em você, meu irmão e minha irmã. Jesus está conosco. Jesus habita no nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós somos chamados para realizar obras ainda maiores do que as que ele realizou. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Nunca devemos definir uma situação apenas a partir do horizonte humano. Existem cenários nos quais tudo parece ser encerrado. Casas em luto. Existem histórias em que o coração já fez um funeral da esperança, mas Cristo pode entrar exatamente onde o homem já decretou que aquela história já havia sido encerrada. O Senhor não restaura apenas para produzir espanto, Ele restaura para devolver a vida no seu eixo. A menina anda, a menina come, a menina volta a ter convívio.
A obra mais bonita de Deus em uma casa é justamente devolver a paz, a santidade, a simplicidade, a vida comum a um ambiente que estava dominado pela morte interior. O que ele fala para a menina? Vai comer, vai se alimentar, vai viver sua vida. Acabou, não tem morte para você mais. O desejo do Senhor para você, meu irmão e minha irmã, para nós, é que a paz seja instalada na nossa casa. Que a gente volte a viver a vida ordinária, volte a viver a vida ordinária. E que a gente continue experimentando do cuidado, do amor, da proteção, diariamente. Não são coisas maravilhosas aos olhos, talvez, humano. Ele quer que a paz reine no seu coração e na sua vida. Ele quer que você viva a vida. E Ele quer que você aguarde a volta dEle. Esse é o desejo do Senhor nas nossas vidas. A incredulidade dos outros nunca impediu a autoridade de Jesus. Eles riram naquela casa. O mundo continua rindo dele hoje. Ri da esperança do cristão, ri da oração, ri da ressurreição, ri da nossa fé. Mas o riso da incredulidade jamais foi capaz de deter a palavra do Filho de Deus. Esse texto não nos convida a confiar na força da nossa fé, mas no poder do objeto da nossa fé, o nosso Salvador Jesus Cristo. A fé não é um poder autônomo. Eu tenho fé, agora as coisas vão acontecer. A fé é a mão vazia que se apega a Jesus Cristo e confia na vontade dele. O centro da passagem não é exaltar a fé de uma mulher nem de um homem como um mérito deles, mas exaltar Jesus como o Senhor das crises, o Senhor da morte, o Senhor de todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, em Marcos 5, Jesus entra em contato com a impureza, a morte, sem ser vencido. No Calvário, ele fará isso de modo supremo. Ele não apenas tocará apenas na impureza cerimonial, mas tomará para si a nossa culpa real. O santo de Deus será contado entre transgressores. O justo levará a condenação dos injustos. Aquele que é a vida entrará na morte para destruir a morte a partir de dentro. Em Marcos 5, ele toma a menina pela mão e a levanta. Na cruz, suas próprias mãos são feridas. Em Marcos 5, ele entra numa casa de luto e traz vida. Na cruz, ele entra no vale do juízo e do abandono para garantir vida eterna ao seu povo. A menina precisava se levantar, levanta e anda. Na manhã da ressurreição, o próprio Pai o levanta dentre os mortos e nele inaugura a vitória definitiva sobre o pecado, sobre o inferno e sobre a morte eterna nas nossas vidas. Por isso, a plena luz dessa passagem aparece em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Acabou, meu irmão e minha irmã. Não tem por que você temer. Não tem por que você ficar angustiado. Acabou o sofrimento. Pode deixar as horas do relógio passar. Não tem problema. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. Quem crê em mim vai ser restaurado. Quem crê em mim tem vida eterna. Quem crê em mim não tem mais por que lamentar, praguejar. Quem crê em mim encontrou a esperança para os corações. Amém? Talita cumi. Talita cumi. Para nós é isso. Levanta, meu irmão. Levanta seu semblante. Levanta seu rosto. Não se entregue ao sofrimento. Não se entregue a essa mazela que é a nossa vida ainda, que conta com as consequências do pecado. Levanta e anda. Vai comer. Vai tomar uma água. Vai viver a vida. Porque o Senhor está conosco até o último dia das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós vamos agora ouvir nosso coral.